Que mundo de ponta cabeça que nós estamos vivendo, viu? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu estava vendo aqui enquanto eu estava aguardando para entrar. Mas vamos lá, o que eu posso ser útil, primeiramente? Ele sobrevive ou não sobrevive na cadeia, Plínio Teodoro? Ah, O gente, Bozo. olha, ontem eu acompanhei essa entrevista que o Bolsonaro deu, e é interessante que o entrevistador ali é um representante nato do PIG, né? O Josias de Souza, um detrator histórico do Lula, né? E é interessante como é que o Bolsonaro estava tentando se colocar como um pacificador, assim, ele se colocando ali de uma forma quase como um gentleman, muitas vezes, mas ele não aguenta. Olha, é assim, demonstrou muito. Primeiro, assim, vou falar da primeira parte da entrevista, que eu acho que é interessante, que ele foi indagado diversas vezes sobre a questão do golpe. E a ladainha se repete, né, sobre a tentativa de golpe. Foi interessante, porque o Josias é um jornalista alinhado aos interesses da mídia liberal, mas é uma pessoa muito informada. Então, por diversas vezes, ele encurralou o Bolsonaro ali, perguntando, tá, mas por que se tramava que o Bolsonaro insistia na tese dele de que ele estava discutindo soluções constitucionais? Mas o José perguntava assim, mas por que você estava, depois de uma eleição, depois de ver relatórios que não acusavam fraude no processo eleitoral, e depois da derrota, por que você continuava buscando subterfúgios para romper, né, é, é, a democracia? Ele se enrolava, gente, de uma tal maneira, gaguejava, só que assim, se segurando para falar baixo. Daí eu acho que o ápice da entrevista, né, foi justamente essa parte aí que eu coloquei, né, que eu puxei, né, dele esquivar desse apoio do Tarcísio. Gente, ele está extremamente irritado, conturbado com essa situação que está se construindo em Nova York, né? Eu acho que esses governadores, depois a gente vai falar um pouco disso também, mas esses governadores, Tarcísio, Caiado, Eduardo Leite, Jorginho Melo, que era um fiel escudeiro dele, vão voltar de Nova York totalmente cooptados por esse plano que a gente já vem divulgando há mais de um mês aqui do Temer, né? Mais de um mês não, há quase um mês, né? Foi no dia 17 de abril do Temer, e o Bolsonaro está devidamente descartado. O Bolsonaro sabe disso. Ontem, tanto que assim, ele tem procurado espaço na mídia liberal e de uma forma muito diferente do que ele fazia antes, atacando, gritando, né? Muito diferente, porque ele precisa colocar a voz dele. Inclusive, ele falou dessa questão do Temer, né? Da união da direita sem ele, e você vê que ele está sentindo realmente essa traição do Tarcísio. Gente, é fato. O Tarcísio ontem, existe um evento que essa semana é a semana toda de eventos lá. Teve um regabof ontem, é isso que eu estava falando, da Forbes Brasil, um regabof lá em Nova York, chique, aquele tipo que as pessoas adoram colocar no Instagram, né? E o Tarcísio, antes disso, ele tem um certo atrito com o Dória, então ele não foi convidado para o evento do Dória, do Grupo Lide. Mas, enquanto isso, ele conseguiu entrar num evento que é promovido pelo Citibank, né, antigo Citibank, agora é Banco City, que é um dos principais articuladores do neoliberalismo nos países em desenvolvimento, para expor a candidatura dele o ano que vem. Tinha 80 pessoas, quem deu isso, nada mais, nada menos, foi o Estadão, que é um braço dessa turma, né? E o Tarcísio conseguiu falar por 20 minutos sobre política, e para vocês terem uma ideia, a importância desse movimento, e que a mídia não dá a devida atenção, que eu vou mostrar o motivo também da mídia não dar a devida atenção, né?
como a gente tem dado aqui, tem focado lá em Nova York, né? Esse evento nunca, em 30 anos de existência, nunca teve um discurso político, diretamente de um político falando de política. Foi a primeira vez na história do evento do banco, do Citibank, que reúne quem? Financistas de Nova York, né? Aqui a burguesia, a nata da burguesia golpista brasileira, né? E os representantes da doutrina aí, né, neoliberal aqui no Brasil. Tá tudo pronto e o Bolsonaro é carta fora do baralho, viu? Plínio, esse seu texto, na Folha, Temer sinaliza que mandou Moraes reduzir penas do 8 de janeiro e beneficiar Collor e Jefferson. Que história é essa? Estamos aqui com uma foto. Lá está o Dória, um morto político, mas que articula muito. Hugo Mota ao lado do Temer no evento de Nova York, tramando. Qual é essa trama aí para reduzir a pena? O que ele disse? Exato. Então, tem inclusive nessa matéria, não sei se a gente pode colocar, mas tem 2 vídeos do LIDE. O que aconteceu? Os governadores participaram de debates durante a manhã, nesse evento, e depois o Temer fez o fechamento. Daí, hoje, saiu uma entrevista do Temer na Folha, né? E essa entrevista na Folha, eu acho que é importante a gente colocar aqui, né? Ainda mais eu puxo essa chamada de Folha no título, né? Porque a Folha também faz parte desse consórcio aí. Ele fala com todas as letras, né, ali. Olha, ele dá toda a sinalização de que fui eu que mandei pacificar o país, reduzindo as penas dos golpistas aí do 8 de janeiro, e também em relação ao Collor e ao Roberto Jefferson. Gente, só lembrando, antes de eu colocar as frases, Collor é o caçador de marajás. A gente falou disso ontem, inclusive, né? Então, foi quando a gente fala desse consórcio burguês, né? O Collor foi um dos grandes próceres aí desse consórcio burguês lá nos anos 1990. E quem foi Roberto Jefferson? Roberto Jefferson foi quem cunhou o termo mensalão para colocar no governo 1 do Lula, que era um governo esplêndido, a pecha de corrupção para ser usado como discurso eleitoreiro. E onde que o Roberto Jefferson cunhou esse termo? Numa entrevista a Renata Lopretti, hoje na Globo, na Folha, quando ela estava na Folha de São Paulo, quando ela era editora do painel na Folha de São Paulo, né? Então é interessante isso, e daí o Temer fala aqui, ó, falou assim, ó, isso falou para a Folha, né? Daqueles do 8 de janeiro, ele já liberou muita gente. Ele quem? Moraes, né? Então ele fez uma coisa adequada no momento que deveria fazer, não é? Para garantir as eleições, e está fazendo agora com vistas à pacificação do país. Pacificação do país é um discurso do Temer para unir a direita. Daí ele continua aqui, ó. Aquelas penas de 14, 15, 17 anos devem ser reduzidas. Isso está começando a acontecer e há instrumentos jurídicos para isso. Quem está fornecendo os instrumentos jurídicos para que o Moraes reduza as penas dos golpistas? Simplesmente uma pessoa que, abre aspas novamente, se coloca como uma pessoa com uma certa quilometragem na área universitária. Foi dessa forma que o Temer se apresentou no evento do Dória. E é interessante porque assim, a gente pega a matéria da Folha, não faz relação ao discurso do Temer no evento. Só que no evento, ele diz aqui, ó, primeiro a Folha, ele diz que o Moraes não é radical, abre aspas. Tanto não é radical, e eu vou dar exemplos concretos, que ao longo do tempo você percebe que começou a liberar pessoas. Você viu que o Fernando Collor foi para domiciliar, né, prisão domiciliar, Roberto Jefferson também. Só que qual foi o discurso do Temer no evento do Dória, onde estava Caiado, onde estava o vice do Zema, onde estava o
representantes do governo de São Paulo, o Tarcísio não foi porque é desafeto, mas estava o Eduardo Leite, né? Que o Temer falou com todas as letras que o Brasil, aqui ó, eu confesso que não tenho absolutamente nada contra a polarização, mas a polarização de ideias, a polarização de programas, de sistemas, de ideologias, que é fundamental para a democracia. E depois ele fala aqui, né, que uma coisa que você faz aqui no LIDE, falou para o Dória, né, com muita frequência, o que eu acho intolerável é a radicalização. Então, esse vai ser o discurso, né, dessa ultradireita, falando assim, ó, o Lula e o Bolsonaro são radicais, a gente polariza o debate. Então, tá tudo certo ali, e isso conta com essa articulação do Temer, né, e com a gerência que ele tem ao Alexandre de Moraes, que deve devoção a ele pelo simples fato de ter sido alçado ao STF pelas mãos desse ex-presidente golpista, viu, gente?